Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu me chamo Ítalo Malinowski e neste vídeo vamos resolver duas questões da prova de Física do primeiro dia de realização da UEA do ano de 2020. Vamos à leitura do enunciado e depois à resolução passo a passo dessas questões. Em um aparelho toca-discos, como o da imagem, o disco de vinil gira a uma velocidade angular constante, enquanto uma agulha, percorrendo as ranhuras da superfície, capta os sinais mecânicos decorrentes desse contato e os converte em sinais elétricos, que são enviados para o circuito do aparelho. Considera-se o início do disco a faixa situada em sua borda e o final a mais próxima do centro. Cada faixa pode ser considerada um conjunto de várias circunferências concêntricas e o tempo em que a agulha leva para ler todas as informações de uma faixa e o tempo de duração da reprodução dessas informações pelos alto-falantes do aparelho são correspondentes. Por exemplo, se uma música tem 2 minutos de duração, a agulha demorará 2 minutos para percorrer aquela faixa. A questão de número 64 pergunta: considerando-se a primeira e a última faixa do disco, a velocidade linear da agulha em relação ao ponto de contato do disco é... Bom, no enunciado, ele propõe que a velocidade angular do disco é constante. Então, essa velocidade angular nós representamos pela letra grega ômega. E essa velocidade angular se relaciona com a velocidade linear, esta que ele pergunta nessa questão, através da seguinte expressão: a velocidade v é igual a ômega vezes r. Sendo ômega um parâmetro constante, nós podemos estabelecer uma relação de proporcionalidade entre v e r. Observe que quanto maior for o valor de R, maior será o valor de V, já que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. À medida que R também diminui, o valor de V tem que diminuir para que a velocidade ômega seja constante. Então, considerando o início do disco como sendo o ponto de maior raio e o fim do disco o ponto de menor raio, durante esse movimento de rotação do disco, o raio, representado ali pelo movimento da agulha, vai diminuindo ao longo do tempo, sinal de que a velocidade linear também vai diminuindo. Assim, nós podemos analisar as alternativas e encontrar a nossa resposta. Na letra A, ele fala: ele é maior no início do disco, pois a distância até o centro é maior. Opa, isso é verdade. Vamos à letra B. Ele é maior no início do disco, pois a distância até o centro é menor. Não, no início do disco a distância, o raio, representado aqui, é bem maior. Letra C. É igual nas duas faixas, pois a velocidade angular é constante. Sim, de fato, a velocidade angular é constante. Mas mudando o raio, nós mudamos a representação da velocidade linear. Então essa daqui é falsa. Letra D. É menor no final do disco, pois a distância até o centro é maior. De fato, a velocidade linear é menor no final do disco, mas a distância até o centro é menor e não maior. E letra E, maior no final do disco, pois a distância até o centro é menor. A distância é menor, mas não é de maior velocidade no final do disco. Então, de fato, a nossa resposta para a questão 64 é a letra A. Agora vamos à questão 65. E a questão de número 65 fala: considerando-se duas faixas, 1 e 6, com músicas de mesma duração, sendo a faixa 1 no início, ou seja, a faixa 1 é por aqui, a uma distância muito grande do nosso centro. E a faixa 6, uma faixa no final do disco, por aqui, mais próxima do centro, com menor raio. Beleza? Ele pergunta qual é a relação entre essas distâncias percorridas pela agulha, ao andar aí ao redor do nosso disco. O que você deve lembrar é como na questão 64 nós já discutimos e já entendemos que pontos aqui no início do disco possuem maior velocidade do que pontos no final do disco. Nós podemos relacionar essa distância percorrida pensando no conceito de velocidade. Velocidade V é a distância andada dividido pelo intervalo de tempo. Como as duas músicas em questão aí possuem o mesmo tempo, a mesma duração, significa dizer então que a velocidade é diretamente proporcional a essa distância percorrida. Quanto maior for a velocidade, maior será a distância percorrida pela agulha. E os pontos de maior velocidade são aqueles que representam as músicas do início do disco. Então, na faixa 1, a agulha vai andar uma distância muito maior do que na faixa 6. Por isso, a nossa resposta deve ser, vamos ver a letra A,
A distância que a agulha percorre em 1 é maior do que em 6. Pronto, de fato, isso é verdade. Vamos à letra B. A distância que a agulha percorre em 1 é menor. Não, isso é falso. Letra C. A distância que a agulha percorre no disco é igual nas duas faixas. Não, porque as velocidades não são iguais no início e no fim. A velocidade linear, claro. Letra D. A execução da faixa 1 necessita de um número maior de voltas que na faixa 6. E letra E. A execução da faixa 6 necessita de um número maior de voltas que na faixa 1. Lembra que o número de voltas ele está relacionado com a frequência. A frequência é o número de voltas dado dividido pelo intervalo de tempo. Perceba, como o intervalo de tempo é o mesmo para as duas faixas em questões, as duas músicas em questões, nós agora podemos relacionar que a frequência é diretamente proporcional ao número de voltas. Mas como é que a gente consegue concluir quem tem um maior número de voltas e quem tem um número menor de voltas? Para isso, nós precisamos lembrar o conceito da velocidade angular, ômega. A velocidade angular é dada pela relação 2πf. Como a velocidade angular é constante, significa dizer que a frequência do disco tem que ser constante. Mas pera ainda, se isso aqui é sempre o mesmo valor, então isso daqui tem que ser o mesmo valor. Então, nas duas faixas, tanto na faixa 1 quanto na faixa 6, o número de voltas tem que ser o mesmo, para que o disco possua a mesma frequência em todos os pontos e assim tenha a mesma velocidade angular. Por isso a letra D e a letra E estão erradas. A nossa resposta para essa questão, de fato, vai ser a letra A. E você, gostou da resolução dessa questão? Se sim, deixa o seu like. Se ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários que a gente pode esclarecer. No mais, fiquem com Deus e até a nossa próxima questão.